Olá, amigos e amigas! Começa aqui o programa da CEPA, a Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IESLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA conta com os seguintes apoiadores. E hoje no programa da CEPA tem CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Olá, amigo, olá, amiga. É bom tê-lo aqui em nossa CEPA Debates, um programa que quer trazer para o nosso dia a dia assuntos que são importantes para a sociedade atual, no mundo no qual nós vivemos. E nesse programa nós trazemos pessoas com diversos saberes, diversos tipos de formação, tratando temas da atualidade. E assim nós expressamos o jeito luterano de relacionar-se com o mundo, com a sociedade, com os temas candentes, temas que dizem respeito com a vida de cada um e cada uma de nós. Seja bem-vindo ao nosso CEPA Debates. Eu sou o pastor Eloir Weber, atuo na Paróquia do Salvador, em Porto Alegre. Os meus convidados de hoje, eu saúdo com muita alegria, esses dois colegas que estão aqui nesse dia, para trazer o tema de hoje. Pastor Dr. Júlio Adam, bem-vindo. Pastor Júlio Adam é pastor de SLB. Por 9 anos foi pastorado escolar na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Ele é doutor em teologia e atualmente trabalha como professor na área de teologia prática aqui na Faculdade Zeste. Ele, no seu trabalho, ele pesquisa especificamente sobre culto cristão, mídia e também o fenômeno da juventude. A minha outra convidada, trago com alegria e saúdo com alegria a professora mestre Kate Rigo. A Kate, ela é mestre em História, doutoranda em Religião e Educação, aqui no programa de pós-graduação da Faculdade Zeste em São Leopoldo. Professora de pós-graduação na área da educação, coordenadora do grupo Cemitério, Teatro e Pesquisa. Trabalha com adolescentes há mais de 10 anos. Júlio e Kate, estou bem feliz em tê-los aqui para debater o assunto de hoje. Bem-vindos, sintam-se bem aqui entre nós. Muito obrigado pela oportunidade, espero fazer uma boa contribuição em relação ao tema da juventude. Saúdo então o pastor Eloir, também Kate e vocês que nos assistem. Queridos telespectadores, certamente o tema da discussão da juventude ele não é um assunto novo. Muito menos a preocupação com a qual os adultos olham para as gerações mais novas. A juventude é mais do que uma fase da vida, isso nós sabemos hoje. Ela é um jeito de viver, é um jeito de se vestir, é um jeito de se relacionar.
Os adultos reclamam que os jovens não querem nada com nada. Os jovens reclamam que os adultos não dão espaço e não os compreendem. Na igreja, os adultos dizem que a juventude está sumindo. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que há escassez de projetos que sejam capazes de encantar e de engajar o jovem na missão. O que todos concordamos é que a juventude é um fenômeno que nos desafia. Este é o tema que nós vamos tratar hoje no programa SEPA Debates. Queridos convidados, Kate e Júlio, vocês de uma forma especial se dedicam ao estudo do fenômeno da juventude e também da atualidade da juventude. Como vocês percebem a interação do jovem com a sociedade atual? Muito bem, uma excelente pergunta, mas também uma pergunta difícil de responder. É difícil porque ela teria muitas respostas. Talvez assim dizer um pouco de onde eu falo. A minha experiência, como você citou, né, a experiência de pastorado escolar, por 9 anos, então eu tive essa oportunidade de trabalhar com crianças, adolescentes e jovens numa escola. E foi um dos melhores presentes que Deus e a vida me deu, porque aí você não só pensa a juventude, mas você precisa conviver com a juventude. Então, e entender muito de como esse adolescente, esse jovem interage com a sociedade. Uma primeira resposta, como eu disse, daria para dar muitas respostas que eu diria em relação a como é que o jovem interage com a sociedade. Eu acho que o jovem interage muito bem. Eu acho que o jovem não tem problema com a sociedade. Quem tem problema com a sociedade é o adulto que não entende como é que esse jovem está interagindo com a sociedade. Por que isso? Porque a sociedade que nós temos hoje, assim como o jovem que nós temos hoje, ele é resultado do adulto que vive hoje. Então, o jovem que está aí, ele é resultado dos seus pais, dos seus avós, da geração que veio antes dele. Ele não se tornou assim por acaso. Um dia ele olhou a televisão e decidiu que ele ia ser desse jeito. Não, ele é resultado de uma sociedade que os adultos fizeram, nós fizemos. A sociedade e a juventude, elas são... existe um autor que diz o espelho retrovisor que nós temos, né? Então a gente está olhando, essa sociedade que está aí, ela é o resultado daquilo que a gente trilhou, o caminho que a gente fez. E a gente olha para trás. Então o adulto olha hoje e fica um pouco espantado e se incomoda com o jovem, porque no jovem está justamente o resultado do que ele fez, do que ele não fez. E esse é o entrave. Então por isso a gente tem medo às vezes do jovem, do adolescente, porque ele é o nosso espelho. A gente olha para eles e olha com encanto ou com pavor e diz: olha o que eu fiz e olha o que eu não fiz. Então me parece isso. O jovem se relaciona muito bem com a sociedade, porque ele e a sociedade são cria dos mesmos genitores, né? Os adultos de hoje. Quem tem uma dificuldade de ver essa relação somos nós os adultos. Acho que, Kate, o Júlio toca num assunto bastante pertinente, bastante importante, né? Quer dizer então, e tu concordas talvez com isso, que talvez os jovens na atualidade eles são muito mais vítimas de um processo histórico do que protagonistas de um estilo de vida? Com certeza. Realmente o que o professor Júlio colocou, a questão de que o jovem ele é reflexo daquilo que ele foi criado, né? Quem criou ele foi adultos, e quem criou esses adultos foi toda uma série de contextos. Então o adolescente se relaciona muito bem com a sociedade, o adolescente interage o tempo todo, tanto é que ele é mais virtualizado do que real, porque ele tem essa necessidade dinâmica de conseguir expressar o que ele sente, mas nem sempre o adulto consegue responder a tudo que ele está perguntando e tudo que ele está sentindo. Sim.
e essa interação, Júlio, especificamente no mundo cibernético, né? Quer dizer, isso também é uma questão bastante nova para nós que somos a geração que foi ainda criada fora desse contexto, né? Sim, e de novo aqui, né? O espaço virtual tem vários nomes, né? A cibernética ou a internet, elas são criações nossas, né? A gente quis a internet, elas são projeções do ser humano, né? Não é uma coisa que alguém criou e nos trouxe para dentro do mundo para complicar o mundo. Ela foi a gente que quis, elas expressam, as mídias, né? O espaço virtual expressa o desejo do ser humano de se expandir, de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, de se informar, né? Então elas estão aí para isso. Então elas são nossas criações e por isso combinam tão bem com o jovem, que também é criação nossa. Então eles têm uma afinidade muito grande, tanto mais do que a gente, né? Então a gente cria algo que eles vão se apropriar de uma maneira quase virulenta, assim, né? Eles se grudam naquilo e não conseguem soltar. Agora, pegando o que a colega Kate traz da relação do adolescente de hoje, como resultado do mundo que o adulto deixou para ele, não quer dizer que esse mundo seja totalmente bom, né? Então e o jovem sofre com isso também. Eu acho que o adolescente, o jovem de hoje, ele se vira muito bem com o mundo, mas isso não quer dizer que ele esteja bem, né? Eu acho que o mundo é um mundo muito complicado hoje, porque essas palavras tão conhecidas que a gente usa, né? É um mundo individualista, né? As pessoas se valoriza muito o individual. A gente desejou isso, não foi alguém outro que criou isso. O individualismo, ele é resultado de um processo cultural onde as pessoas desejaram isso. Mas quando a questão fica tão individualista, né, tão fechada em si, onde, por exemplo, um jovem pode passar horas, né, na frente de um jogo, horas só interagindo pelas redes sociais, aí não consegue compartilhar 10 minutos com a sua família. Exatamente. Exato. Não consegue conversar com a família, não consegue conversar com os amigos. Na escola é muito comum isso, né? Você vê na hora da pausa, por exemplo, que é a hora que todo mundo espera para poder interagir, conversar, namorar. Cada um fica num canto com o seu celular. Cada um lá com o seu aparelho. Então isso começa a ser estranho, né? Então o que isso está denunciando? O que pode vir disso? Então esse mundo, e aí eu coloco muito eu mesmo em relação ao meu filho, em relação às crianças da nossa geração, que nós estamos criando, né? O que a gente está fazendo com eles, e é bom que a gente está deixando. A pergunta, eu acho que seria a questão de quem nós queremos no futuro, né? Qual é o adulto que nós queremos mais tarde. Nós estamos pensando quem é esse adolescente, mas nós não estamos pensando em quem vai ser esse adulto, né? Como é que ele vai se relacionar com o mundo, já que ele é tão individualista. Ao mesmo tempo que ele se reúne para grandes manifestações, mas para privilegiar o seu próprio individualismo. Sim, a própria agora, a questão das passagens. Por que o pessoal se uniu? Porque aquilo sentiu o bolso deles. Então eles se sentiram afetados individualmente. Então é interessante a gente começar a pensar que ações que nós vamos tomar para o futuro adulto que nós queremos ter. Eu trago então em cima dessa reflexão de vocês, qual é a grande contribuição que esse jovem de hoje traz para dentro da sociedade. Acho que isso é uma grande reflexão. Qual é a grande contribuição dessa geração para a nossa sociedade que, de uma forma ou de outra, eles herdaram ou estão herdando de nós, seres adultos? Eu acho que, em primeiro lugar, o jovem de hoje ele tem uma facilidade imensa de lidar com as novas tecnologias. Então ele consegue, ele pensa com os dedos, né? Ele consegue fazer coisas que a gente não faz, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso vai gerar com certeza um mundo interessante, né? Dinâmico. Então acho que tem criatividade, inovação, esse jeito do jovem ser, do adolescente ser.
ousado, né? Ter coragem de mudar de novo. Acho que isso é um ganho para a sociedade. A mudança não é negativa, não precisa ser negativa. Quando a gente também gosta da mudança. Sim. Não é só adolescente, né? Sim. Por isso a gente pergunta pra gente, nós gostaríamos de voltar para trás, né? Viver há 10 anos, eu não voltaria. Eu não gostaria. Então a gente gosta, às vezes tem essa idealização, assim, mas no tempo antes era bem melhor, né? Agora hoje tudo é novo, os jovens só querem novidade, mas nós também gostamos da novidade. Sim. Então sempre o adulto está implicado nessa. Pensar o jovem não é pensar como uma coisa separada, né? Tem a ver com a gente. E é interessante porque o jovem só tem tudo isso porque o pai comprou. O pai deu, o pai também gosta de tecnologia. Quando vê, normalmente tá o pai e o filho jogando videogame. Né? Então a tecnologia ela faz parte do nosso ser, mas a gente não pode deixar de ser. Né? Isso que nós temos que aproveitar a inovação do jovem com a estabilidade do antigo. Exatamente. Né? Aquela coisa da adaptação, mas com solidificação de valores. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que aí que está talvez o ponto importante da gente pensar aqui nesse programa de como é que a gente consegue agregar esse novo jeito de ser que a gente quis, desejou, criou assim, mas não abandonar elementos que são importantes, por exemplo, o olho no olho, a relação offline, né? Não só online, de conseguir estabelecer esses contratos, né? Chegar a combinações na escola, na família, na igreja, na sociedade, de não abrir mão tão facilmente, porque todo esse aparato que tem da mídia, ele tem muito interesses econômicos também, né? Então não é ingênuo assim de só dar vazão. Uma outra coisa que eu ia dizer em relação à pergunta, a contribuição do adolescente ou do jovem para a sociedade, eu acho que o adolescente de hoje conseguiu, que talvez a primeira vez a civilização tenha conseguido, de ser ele mesmo. De uma maneira geral, o jovem hoje ele tem uma certa liberdade de ser ele mesmo, moralmente pensando. Ele consegue, ele não está atrelado a tanto aquelas coisas que tem que fazer por causa da aparência, para agradar, porque a minha família é desse jeito. Então o jovem consegue discutir, a criança, né, com o pai e com a mãe, várias coisas. Então eu acho que tem algo positivo aqui. Discutir a possibilidade de ser eu, de mostrar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, é extremamente desafiador, porque a gente nunca lidou com isso. Nós nunca lidamos com essa irreverência toda da criança e do adolescente de dizer eu não quero isso, eu quero fazer desse jeito. Eu posso pensar que talvez o mundo seja mais autêntico, né? Mais não individualista, mas muito mais autêntico, onde você consiga ser você mesmo. E aí, de novo, nós vamos ter que lidar com aquelas coisas que são irrenunciáveis, né? Eu acho que tem valores, tem formas de se relacionar que a gente não deveria abandonar tão fácil assim, porque elas são pilares da cultura, da sociedade. Mas outras coisas a gente pode ser mais autêntico, né? Eu acho que os nossos pais, por exemplo, eram muito preocupados com o que os outros vão dizer de mim, né? Isso tem um lado positivo também, porque mostrava que você está relacionado com as outras pessoas, você não está sozinho no mundo, né? A ideia dos outros é importante, mas de repente agora nós conseguimos ser um pouco mais independentes, no sentido assim, eu não estou tão preocupado com o que os outros pensam de mim, mas eu posso ser eu mesmo, expressar o que eu penso e não ser atacado por isso. O controle social, ele de uma forma ou de outra, ele existe, né? Sim. E ele existiu muito mais forte, talvez, no tempo que nós éramos jovens, porque havia um controle social maior, e hoje em dia tem-se, então, aquilo que o Júlio chama de o ser mais autêntico. Como tu vês essa questão de... Isso tem uma contribuição importante para a identidade desse jovem, certamente, né? Sim, ainda mais que no período da adolescência vem essa formação identitária, onde ele vai saber quem ele é para um futuro, né, adulto. E a questão dele se formar como um ser mais autêntico, agora nós vamos ter que pensar qual vai ser a sociedade autêntica, como é que ela vai se reconstruir.
Nós estávamos acostumados em sistema comunitário. Agora não existe mais esse sistema comunitário, existe um sistema de tribos, né? Onde vai ser compartimentado cada vez mais. São pequenas tribos que vão se reunindo e tentando englobar no mundo globalizado, mas ela não se engloba em nada. Né? Então agora a gente vai ter que começar a pensar, principalmente comunidades religiosas e educacionais, como criar esse dinamismo coletivo da individualidade. Sim, ou da autenticidade. Ou da autenticidade. Que as tribos se configuram hoje e amanhã elas já vão se reconfigurar de novo, né? E isso é muito estranho para nós, porque a gente não estava acostumado com isso, né? Nós tinha um costume de uma tribo que durava uma vida toda. Pelo menos 50 anos. Agora não dura mais nem 10 dias, às vezes. Então, isso que eu acho que seria interessante às comunidades religiosas, comunidades educacionais, mostrarem uma base. As coisas elas têm que ter início, meio e fim. O nosso adolescente ele tem início, mas ele não termina nada, porque ele sempre inicia vários projetos, mas ele não tem o hábito de finalizar, porque ele não acha que isso é necessário, por culpa dessa necessidade de dinamização. Concordo. Quando a gente olha para o jovem atual, nós que vivemos na nossa juventude o tempo da ditadura militar, ou o fim dela, ou a abertura especialmente da democratização no Brasil, nós temos a impressão que esse jovem ele não liga tanto para questões de política, de economia, assim como era a geração dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, a metade dos anos 80 em diante, com a abertura da democratização no Brasil. Como é esse jovem em termos de política e relação com a economia? Sim. Acho que isso é um tema interessante também. Eu volto na minha ideia, né, eu acho que ele não ficou desinteressado por política de um dia para o outro. Quem ficou antes desinteressado fomos nós. Porque a gente tinha grandes projetos, né, políticos, a gente queria transformar o mundo. Falando bem, quem está com 40 anos hoje, a gente sonhava com revolução ainda. Existia blocos, né? O mundo tinha projetos para o mundo inteiro, né? Isso sumiu, né? E eu acho que essa decepção foi tão grande, também o fim da ditadura, porque na ditadura, a geração então que estava antes de nós lutava pelo fim da ditadura. E de repente o que veio depois da ditadura e depois de todas as lutas foi muito pouco. O mercado tomou conta do mundo, o mercado determina o que é bom, o que é ruim. E a gente meio que se frustrou, assim, porque tudo que foi sonhar, todas as bandeiras carregadas para cima, literalmente carregada a bandeira, né, ela não levou muito. Claro, eu acho que tem muitos resultados de todos esses processos de resultados positivos, mas eles não aparecem, mas eles ficaram diluídos. E esse adulto, então, quando cria os seus filhos, ele mais ou menos pensa assim, bom, toda a minha luta não serviu para quase nada, então eu não quero que meu filho tenha nenhum grande projeto político. E essa apatia, que eu acho que é algo negativo, esse não dá nada, né, do jovem, não dá nada, isso que a Kate dizia, não termina nada, porque ele não vê necessidade de terminar. Isso é preocupante. Eu acho assim, no geral, o jovem tem um certo descrédito, porque ele não aprendeu a acreditar no projeto político, na economia, ele não vê o poder que ele tem de pensar o mundo inteiro. A única coisa que o jovem ainda consegue pensar é a questão ecológica. Eu acho que ali a gente vê ele se engajando. E aí com questões como a Kate trouxe antes, que são questões mais pontuais, às vezes onde eles estão individualmente envolvidos, como o aumento da passagem, ou manifestação às vezes em relação a algum político, alguma coisa, né? Então você vê o jovem se mobilizando. Eu acho que existe mobilização, sim, não existe aquela mobilização que a gente talvez, de novo vem, né? A gente talvez imagina que teria que ter uma outra mobilização, mas é injusto cobrar do jovem uma coisa que nem a gente mais apostou, né? Sim. Queridos debatedores, Kate e Júlio, certamente é um tema encantador, apesar dos telespectadores, certamente de uma forma ou de outra vocês se identificam também com toda essa dinâmica trazida pelos nossos debatedores, mas é hora de aos poucos nós irmos encerrando o programa. Vocês certamente ainda têm algum recado para trazer para os nossos telespectadores, então vocês podem fazê-lo agora nesse momento com a palavra final.
Bom, primeiro, muito obrigado, né, pela oportunidade mais uma vez. Acho que sempre é interessante comentar a questão do jovem e cada vez mais tentar adultos pensar também junto com os jovens, não somente adultos entre adultos. Né? Muito obrigado, professor Júlio, né, e pastora Luísa. Sim, também agradeço vocês que nos escutam. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que pensar a questão do jovem junto com o jovem me parece a melhor saída, é o que menos a gente tem feito. De sentar com os jovens, pensar com eles, em casa, na escola, na igreja, eu acho que é uma questão extremamente necessária, né? Pensar projetos de vida, projetos de sociedade, projetos de grupos, né? Conseguir criar espaços para isso, e a igreja eu acho que oportuniza muito esse espaço, então aproveitar o espaço que existe para fazer isso. Queridos telespectadores, a palavra final que eu trago, a palavra bíblica, ela vem de Eclesiastes e diz o seguinte: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga o desejo do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus julgará tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura muito pouco. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre de Deus antes que chegue o tempo em que você achará que o sol e a luz da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Desejo, queridos telespectadores, que a paz de Cristo, o amor de Deus, esteja presente na vida de cada um e cada uma de nós. O programa está disponível também em redes sociais. Vocês podem compartilhar e dessa forma auxiliar para que esse programa chegue a mais e mais pessoas. Que a paz permaneça com todos. Amém.